Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma revisão do último assunto que foi trabalhado com vocês nas aulas online, certo? E que teve como tema principal esse que está aí exposto, a nova ordem mundial. E entre os temas que foram elencados nesse contexto aí, todos estão relacionados a uma regionalização mundial, certo? Ou seja, as diversas formas como o mundo já foi agrupado, como o mundo já foi regionalizado. Nós sempre tivemos a necessidade de regionalizar os países. E regionalizar nada mais é do que agrupar aqueles que são semelhantes, que compartilham características próximas e que são parecidas. Dessa maneira, o mundo já passou por diversas formas de regionalização. E o que nós vamos ver aqui, recobrar, são algumas das que foram vistas, certo? A primeira delas ficou conhecida como a regionalização bipolar. O que significa isso? A gente diz que a regionalização bipolar foi a época em que o mundo ele ficou agrupado em dois polos de poder, como mostra o mapa aí exposto. Os dois polos de poder mencionados são o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista, que tinha como representante principal a liderança os Estados Unidos, que nesse mapa aqui são os países que estão coloridos de verde, e o bloco socialista são os países que estão coloridos de vermelho, que inclui a antiga União Soviética e alguns outros países, certo? Essa ordem bipolar ela vigorou até o ano de 1991. Por que até 1991? Em 1991 foi o ano em que a gente teve a quebra, a dissolução da União Soviética, ou seja, a quebra do sistema socialista. Dessa maneira, esses países que antes eram socialistas, eles passaram a implantar o sistema capitalista. A partir daí, não faz mais sentido a gente dividir o mundo em mundo bipolar, já que o capitalismo é hoje o sistema econômico e social que vigora no planeta, ok? Vamos para o próximo. Uma outra regionalização a gente vai chamar de regionalização dos três mundos, que divide em os países de primeiro, os países de segundo e os países de terceiro mundo. Ainda na ordem bipolar, ocorreu essa regionalização. Como primeiro mundo, estavam inseridos os países cujo sistema social e econômico era o sistema capitalista. O segundo mundo era composto pelos países socialistas. E os taxados como terceiro mundo eram os países que estavam inseridos, eram os países aí considerados economicamente frágeis, certo? Subdesenvolvidos, que na época era o caso da maior parte dos países da África e os países latino-americanos. Como no caso do Brasil. Hoje essa classificação ela caiu em desuso, ok? Nós temos um mapa aí representando esses países que estão coloridos de azul, representando os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, capitalistas. Os países coloridos de vermelho, representando os países socialistas, o segundo mundo, né? E em terceiro mundo, aqueles países frágeis, economicamente frágeis, os países subdesenvolvidos, representando aí o terceiro mundo. Nele, visivelmente, nós temos a América do Sul, África e países do Sul e Sudeste da Ásia. Ok? Passando. Essa é a forma mais atual a ser usada, certo? A forma de regionalização mais atual, que a gente chama de mundo multipolar. Como o próprio nome já diz, vários. Hoje nós temos vários polos de poder. E a gente percebe aqui, eu coloquei aqui 3 itens, certo? O polo americano, o polo europeu e o polo asiático. Com o fim da União Soviética, que foi em 1991, provocada pelo declínio social, político e tecnológico de seus países, o sistema capitalista absorveu esses países, deixando de fazer sentido a chamada ordem bipolar. E diante desse cenário e da acumulação de capitais por outros países,
Estados Unidos e Rússia deixaram de ser as grandes detentoras de poder e de influência e passaram a compartilhar essa supremacia com outros países, como, por exemplo, o Japão, a China, que ficam na Ásia, né? A Alemanha, França, Inglaterra, que são países da Europa. E assim deu-se a necessidade de uma nova regionalização, certo? Que são os 3 polos de poder mencionados aqui. Aqui eu represento o polo americano, liderado pelos Estados Unidos. Aqui, os países que vão compor o polo europeu, liderado principalmente pela Alemanha, Inglaterra também. E aqui nós temos o polo asiático, controlado principalmente por Japão e China. Ok? Pode passar. E a regionalização norte e sul, outra forma de regionalização que também ainda é usada, tá? Essa é uma outra forma de regionalização que passou a ser usada também com o fim da bipolarização e que ela expressa aí a diferença existente entre os países do globo, onde uma linha imaginária divide os países em 2 grupos, os ricos e desenvolvidos, que são os países que estão ao norte, e os países subdesenvolvidos que ficam ao sul. Então, a gente vê que tem uma linha imaginária aqui que divide os países que estão ao norte do planeta, em sua maioria, são considerados países ricos e desenvolvidos, ok? Os países que estão ao sul, que incluem América Latina, África, Sul, Sudeste Asiático, são considerados os países subdesenvolvidos. Aqui aparece uma exceção. Nós temos a Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos, mas que estão na parte sul do planeta, ok? Quando a gente fala nessa regionalização, ela tem que ser analisada alguns critérios. Por exemplo, eu não posso comparar alguns países. Estão enquadrados dentro da mesma classificação, subdesenvolvido. Por exemplo, Brasil não pode ser comparado com, por exemplo, um país na África, Nigéria, Serra Leoa, Sudão, tá? São países que estão aí dentro da mesma classificação como sendo subdesenvolvidos, mas que têm aspectos econômicos e aspectos sociais bastante distintos, certo? O nosso país, Brasil, ele tem um padrão muito mais elevado do que esses países aí. Então, posteriormente, esses países que estão no nível acima, eles receberão uma nova classificação, que são chamados de países emergentes. O que é um país emergente? É aquele país que ainda é subdesenvolvido, mas que está num patamar acima. Normalmente são países industrializados, bastante industrializados, e que estão com um bom encaminhamento de melhoramento social, certo? Que pode vir futuramente a fazer parte dos países desenvolvidos, que é o grupo dos países do norte. Tudo bem? Foi só uma revisão. Eu vou deixar uma atividade com vocês e uma pesquisa a respeito da situação do Brasil nessa nova ordem mundial, ok? Até a próxima!